Este programa Falando de Gente conta com o apoio cultural da instituição Mães da Sé. No Brasil, uma pessoa desaparece a cada 3 minutos. São mais de 200 mil desaparecidos por ano. Nosso trabalho é trazer esperança para as famílias que estão em busca dessas pessoas. Em mais de 25 anos de existência, conseguimos encontrar mais de 5 mil. Mães da Sé é uma instituição sem fins lucrativos que desde 1996 vem ajudando famílias na busca por seus entes desaparecidos. Sua ajuda é muito importante. Entre em contato conosco por telefone, e-mail ou mande uma mensagem. Fone 11 3337 3331. WhatsApp 11 99826 3991. E-mail, maisdase@gmail.com. Na Rádio Baruque FM. Falando de Gente. Com Marcos de Paula e Josepina Rischioni. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um Falando de Gente aqui na nossa Baruque News. E como sempre acontece, felizmente, o Falando de Gente também é apresentado por essa pessoa muito especial aqui, que é a professora Josepina Rischioni, a nossa querida Pina. Pina, bem-vinda a mais um Falando de Gente. Bem-vindo você também, Marcos, e lembrando que a Rádio Baruque FM foi eleita como a melhor programação pela APCA, Associação Paulista de Críticos de Artes. O programa Falando de Gente vai ao ar todos os dias às 15 horas e também de segunda a sexta-feira às 21. O Falando de Gente, que está no seu 12º ano aqui na Baruque FM, tem a produção de Lara Lima, direção-geral de Afrânio Vanderlei e apresentado pelo Marcos de Paula e eu, Josepina Rischioni. O endereço digital da Baruque FM é baruquenews.com. O Face, radiobaruquefm.com. E-mail baruque.cruz@gmail.com. O e-mail do Falando de Gente é falandodegente@uol.com.br. Pelo nosso Instagram, que é @programa Falando de Gente, você fica sabendo das novidades, dos vídeos, fotos e detalhes de cada programa que vai ao ar. E hoje no Falando de Gente nós falaremos sobre um assunto extremamente importante, necessário, eu diria que cada dia mais necessário, né, Pina? Cada vez mais. Que diz respeito aos nossos dados, né? Numa época de tamanha tecnologia, cada dia mais a gente tem acesso às mais diferentes informações, né? De toda parte do globo, do nosso planeta, do nosso querido planeta Terra. Hoje, no Falando de Gente, nós falaremos sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a nossa querida ANPD. Para isso, nós vamos entrevistar o Dr. Jefferson Barbosa. O Dr. Jefferson Barbosa é assessor da presidência e gerente de projetos do Conselho Diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. Dr. Jefferson Barbosa, bem-vindo ao nosso Falando de Gente. Olá, Marcos, olá, Pina, um prazer estar colaborando com vocês e participando desse programa, trazendo aí um pouco de informações sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, falar sobre o trabalho da ANPD e tratar desse assunto que é tão caro para nós, que é a proteção de dados pessoais no Brasil, e como está sendo conduzido nesses últimos anos. Dr. Jefferson, diz para nós, antes de mais nada, quem é o Jefferson Barbosa, gente? Que boa pergunta. O Jefferson Barbosa é um técnico apaixonado pela área de segurança da informação, proteção de dados. Milito nessa área há quase 30 anos, em diversas instituições públicas e privadas, né? Estou aqui na ANPD desde a sua criação. Gosto de futebol, gosto de corrida. Aí, que legal. E gosto de gente. Dr. Jefferson, para o cidadão comum, o que significa na prática ter uma autoridade nacional de proteção de dados e como isso afeta aí o nosso dia a dia? Ter na prática aí uma autoridade é ter um órgão do governo, né, instituído, criado, para zelar pela proteção de dados pessoais no Brasil. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei nova, né, criada em 2018, que traz ali vários direitos e várias lacunas a serem regulamentadas, que hoje é feito pela nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a ANPD, ela trabalha na questão da regulação da LGPD,
na fiscalização do cumprimento das obrigações trazidas para a LGPD e na defesa e na proteção do nosso cidadão, dos nossos direitos. Então, ter uma autoridade de proteção de dados é ter um órgão dedicado exclusivamente para zelar pela proteção de dados pessoais no Brasil. E quando a gente fala, né, doutor Jefferson, sobre proteção de dados, a gente pode entender também a magnitude que isso significa, né? Porque tempos atrás, poucos anos eu diria, né, Pina? Isso. A gente não tinha tanta tecnologia, não tinha praticamente a vida está digitalizada, né? É a questão dos registros que a gente faz no nosso banco, nos nossos outras esferas na economia. A gente está andando nas avenidas, nas ruas, estamos sendo registrados por câmeras para tudo que é lado. Quais são os principais desafios, né, de uma autoridade nacional de proteção de dados? Eu imagino a complexidade que é isso, né? Porque quase que diariamente a gente fica sabendo de informações, vazou tal informações dos usuários das plataformas tais. O outro dia, mais isso, mais aquilo. E a legislação nossa, nacional, como é que ela está dentro do contexto, assim, eu digo, de planeta, né? De uma dimensão maior, internacional. O senhor poderia contar para a gente, por favor? Posso sim. Eu vou iniciar pelo final da sua pergunta sobre como é o contexto aí da Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil em relação ao mundo, né? A LGPD, ela é inspirada nas leis europeias, né? O Regulamento Geral de Proteção de Dados europeu, a nossa lei, ela foi muito baseada e ela está em consonância com as demais leis do mundo. Hoje a gente tem um sistema protetivo que traz direitos e obrigações muito semelhantes aos demais países do mundo e uma lei nova, bem atual, né, que traz ali muitas das obrigações visando as novas tecnologias. Então, num comparativo, num benchmark com outras leis no mundo todo, a gente pode dizer que o Brasil está muito bem. Sobre as questões dos desafios, esse é o grande problema da NPD pelas dimensões do nosso país, né? Um país de dimensão continental, que tem milhares de instituições públicas e privadas que tratam dados pessoais e a quantidade enorme de cidadãos que nós temos. A NPD ela é responsável, como eu iniciei a nossa conversa, falando que ela é responsável por zelar pela proteção de dados pessoais e fomentar uma cultura de proteção de dados pessoais no Brasil. Uma cultura muito recente, iniciada agora, né? Diferente da Europa, que desde a década de 80, que já iniciou as primeiras leis de proteção de dados, Convenção 108, até a Lei Geral, né? Então, assim, já existe uma cultura de proteção de dados pessoal em muitos outros países, principalmente no continente europeu. E no Brasil, a gente precisa de criar essa cultura. Então, a NPD ela tem trabalhado muito, incentivando, orientando e mostrando para o cidadão quais são os seus direitos, como exercer esses direitos. A partir daí, eu acho que a gente cria e fomenta essa cultura de proteção de dados. Por outro lado, junto às instituições públicas e privadas, e todos que tratam dados pessoais, que pela lei são chamados de controladores. Controladores de dados pessoais são as instituições, pessoas que tratam dados pessoais, e a gente trabalha nessa forma de orientação também. Então, o nosso desafio é grande pela quantidade de instituições e a quantidade de pessoas, né, que precisam exercer os seus direitos. Doutor Jefferson, e como que as pessoas, né, quais são os principais equívocos que as pessoas acabam cometendo em relação à proteção dos próprios dados, né? E como a gente pode evitar, às vezes, né, o excesso de exposição, e tem uma série de questões que, às vezes, a gente é que fornece, não é isso? Exatamente, Pina, excelente pergunta, porque hoje, assim, olhando do lado do cidadão, acho que o principal problema que existe é o fornecimento indiscriminado de dados pessoais. Muitas vezes nós fornecemos dados sem saber o porquê ou para quê,
se esses dados serão compartilhados para outras instituições. E, nesse sentido, a gente perde o controle, o domínio, a autodeterminação informativa sobre aquele dado pessoal. Então, o cidadão, é importante ele saber que, quando ele está acessando um serviço ou um produto, e ele não está pagando por isso, muitas vezes os seus dados pessoais é a moeda de troca. Grandes plataformas vivem exclusivamente da manipulação desses dados pessoais das pessoas. Para o cidadão é fundamental que ele saiba o porquê e para quê. Isso é uma informação trazida na LGPD. Para tratar dados pessoais, uma instituição ela tem que ter uma finalidade específica. Essa finalidade, esse tratamento, ele tem que ser adequado à finalidade informada para o cidadão. E esses dados têm que ser proporcionais, não podem ser excessivos. E é a principal violação que nós vemos hoje. É o uso e a coleta excessiva de dados pessoais, e o cidadão muitas vezes os fornece sem saber o porquê e para quê. E, por último, nas questões também de conhecer os avisos de privacidade e como que aquela instituição trata o seu dado pessoal. A lei traz uma obrigação que as instituições devem fornecer informações claras, né, sobre quais dados são tratados e quais as finalidades, mas muitas vezes a gente não busca essas informações e não tem tempo, né, no dia a dia, na nossa correria, de entender ou ler esses avisos de privacidade que são obrigatoriamente fornecidos pelas instituições. Exatamente. E quando a gente percebe isso, né, doutor Jefferson, que ocorreu algum vazamento de dado de uma rede, né, de prestação de serviço, coisas parecidas, também eu acho que ainda existe, né, na sociedade uma sensação de impunidade, ou uma sensação assim, poxa, e agora? Vou reclamar para quem? Isso aqui vai ser solucionado no curto prazo? A justiça já tem uma demanda, uma fila enorme sobre N outras questões. Como é que a Agência Nacional, né, de Proteção de Dados, eu acho que ela fica entre a sociedade e essa legislação nossa? Porque muitas vezes essa sensação de vulnerabilidade, né, de estarmos vulneráveis, é que também acho que dificulta a cada cidadão se posicionar melhor perante essa questão, né? Eu queria aproveitar e comentar também recentemente, né, a Agência Nacional de Proteção de Dados definiu prioridades como inteligência artificial e proteção dos direitos de crianças e adolescentes. Fala um pouco para nós sobre esse universo, né, tão grande que é sobre isso que eu comentei agora, por favor. Exatamente, Marcos. A gente vê que o vazamento de dados acontece todos os dias, né? A autoridade ela não tem assim como impedir, né? Apesar da gente aumentar essa cultura e fomentar que os dados pessoais sejam tratados de forma mais segura, e a própria lei ela traz obrigações, né, para que as instituições tenham mecanismos de segurança efetivos para evitar que ocorram os vazamentos, mas nós sabemos que em todo o ambiente tecnológico existe vulnerabilidades, essas vulnerabilidades são exploradas e pessoas maliciosas explorando, né, essas vulnerabilidades e cometendo muitas vezes crimes. A NPD ela atua toda vez que acontece um incidente de segurança, todo o controlador, né, o agente que trata dados pessoais, ele tem que comunicar à NPD e a gente trabalha diretamente com essa instituição. A finalidade é entender como que aconteceu aquele vazamento, as medidas de segurança que essas instituições têm implementadas ou a falta delas, e a gente trabalha na orientação e na determinação para a correção desses problemas e para aumentar a resiliência dessas instituições. Isso é um trabalho diário da NPD, nós temos uma coordenação específica que trata essas questões de incidentes de segurança, né? Então, é um trabalho cotidiano. Uhum. Sobre a questão da fiscalização, a NPD a gente trabalha fiscalizando essas instituições por meio das denúncias e peticionamentos que nós recebemos do cidadão ou de outros órgãos que também peticionam e denunciam aqui junto à NPD. E aí nós trabalhamos nesse processo de fiscalização e analisamos todas essas denúncias que nós recebemos. É importante ver sobre a questão da priorização, como você disse, Marcos. Hoje, a gente define como atuar pela dimensão
e os desafios que a NPD tem, nós precisamos priorizar nossas atividades, as nossas ações. Então, na área de fiscalização, nós temos um mapa de temas prioritários. A gente tem 2 instrumentos que auxiliam esse trabalho. Primeiro, é uma avaliação do ambiente, né, brasileiro, analisando como que está acontecendo os vazamentos e tudo mais. A gente tem um monitoramento, um ciclo de monitoramento dessas atividades, e isso traz insumos para que a NPD possa fiscalizar. E através do mapa de temas prioritários, baseado nessas informações e nos incidentes que acontecem, a gente define o que nós vamos fiscalizar naquele biênio. Então, hoje nós temos como temas prioritários a questão dos direitos dos titulares, o estabelecimento desses direitos. Nós temos também crianças e adolescentes e públicos vulneráveis, né, idosos também. Vemos também a questão da inteligência artificial, principalmente focada na questão do reconhecimento facial e uso de biometrias, é um dos nossos pontos. E, por último, a questão da raspagem de dados e agregadores de dados. São instituições que utilizam dados públicos, dados já disponíveis na internet, consolidam esses dados e fazem um uso secundário desse dado pessoal. Não é proibido o uso secundário, mas desde que haja uma correspondência com a finalidade inicial que esse dado foi coletado. E mesmo nesses tratamentos secundários, é importante que o titular, né, o cidadão, ele saiba para que aqueles dados estão sendo tratados, quais são as finalidades também, trazem essas obrigações. Então, resumidamente, esses são os 2 instrumentos que nós utilizamos para a questão de priorização e a nossa fiscalização. Doutor Jefferson, a questão do reconhecimento facial, então, em vários locais hoje você precisa fazer, né, se cadastrar e pede aí que você faça um cadastro também da sua facial. Quais os riscos para o cidadão? O que ele pode pedir para que tenha realmente uma proteção? Isso é possível ser utilizado para outros fins? Como que acontece? E também, se existe uma preocupação aí da NPD na questão da economia desses dados pessoais. Como que esses locais, esses comércios, vão utilizar esses dados? Existe algum controle? Como que isso pode acontecer, principalmente quando a gente fala nesse contexto digital? Excelente, Pina. Por isso que consta aí no nosso mapa de temas prioritários, né, da fiscalização, essas questões aí de reconhecimento facial. Hoje a gente vê um uso indiscriminado, né, desproporcional do uso das imagens e do reconhecimento facial em várias atividades que muitas vezes não seriam necessários, poderiam ser tratados com outros tipos de dados. A LGPD, ela traz 2 categorias de dados, os dados gerais e os dados sensíveis. Esses dados sensíveis, o reconhecimento facial é um deles, né, os dados biométricos, né, do cidadão, os dados de saúde, dados de religião, dados de manifestações políticas, opiniões, e isso são dados que podem trazer determinado tratamento discriminatório do cidadão. Então ela traz um arcabouço protetivo ainda maior quando se trata de dados pessoais sensíveis, que são considerados dados biométricos. Um exemplo, quando nós temos um vazamento de dados, a sua senha vaza, facilmente o cidadão pode ir lá e trocar essa senha. Uhum. Isso é impossível com nossos dados biométricos. Exatamente. Então, muitas vezes, a gente fornece dados, a fotografia, né, os dados biométricos da nossa face, das nossas digitais, isso são armazenados de forma inadequada, que tem muita fragilidade e que pode acontecer um incidente de segurança, um vazamento desses dados. E traz uma grande fragilidade e um risco para o nosso cidadão. Então, muitas vezes, é bom evitar as instituições, as empresas que podem fazer um determinado controle sem o uso desses dados biométricos, a gente sempre orienta que o faça, que utilize esses dados biométricos quando for estritamente necessário e quando não existe outras formas de tratamento. A NPD fiscaliza isso está no nosso mapa de temas prioritários, a gente já tem atuado em diversas instituições no tratamento de dados pessoais biométricos e dados sensíveis. Dr. Jefferson, a atuação da Agência Nacional de Proteção de Dados prioriza a orientação e prevenção antes da punição.
O que um agente econômico ou órgão público precisa fazer para demonstrar boa-fé e colaboração perante a agência durante uma fiscalização? E como essas fiscalizações acontecem? Por favor. Ok, Marcos. Primeiro, uma instituição, para demonstrar a boa-fé, ela tem que, e a colaboração, ela tem que atender todas as orientações e requisitos da ANPD. A ANPD, desde a sua criação, ela adotou uma postura de regulação responsiva. O que isso significa? Não adianta, a gente percebeu, até por exemplos de outros órgãos reguladores, de outras instituições, né, que muitas vezes cobram multas, as multas são contestadas, isso é protelado na justiça, ficam dezenas de anos, a multa não é paga e não traz o benefício para o cidadão. Então a NPD percebeu que a gente trabalhar diretamente com o agente regulado, orientando, trazendo ele à conformidade, isso é mais efetivo para a sociedade. E é mais rápido o retorno. E isso é a postura que a NPD tem adotado desde o começo. De abrir o processo de fiscalização, conversar com essas instituições, trazer várias orientações. Caso não há uma sensibilidade do agente regulado para atender as nossas orientações, aí sim a gente vai para o processo sancionador. Então existe todo um processo administrativo de fiscalização, onde é oportunizado às instituições elas reverterem aquele tratamento inadequado e ele tem toda contraditório, ampla defesa. Caso isso não surja efeito, isso vai para um processo sancionador, que aí é um caso mais extremo. Todos os casos atuais da NPD, onde se culminou num processo sancionador, foi por falta de colaboração das instituições públicas e privadas. A NPD ela orienta que faça uma avaliação de impacto sobre a proteção de dados. Então, isso é materializado através de um relatório de impacto da proteção de dados, onde é avaliado pelo agente de tratamento, né, quem trata dados pessoais, quais são os dados que são utilizados, quais os mecanismos de segurança, as salvaguardas que são implementadas, e a NPD muitas vezes ela solicita que isso seja apresentado, né, e a gente fiscaliza se isso está sendo feito de forma adequada. Então, essa postura que a NPD tem adotado e tem trazido muitos efeitos, e a gente tem muitos casos concretos que trouxeram benefícios significativos para a nossa sociedade de forma bem rápida. Doutor, como que funciona aí na prática a articulação da ANPD com outras instituições, como é o caso da Procon, Senacom, o CAD e o Banco Central aí, para poder garantir essa proteção aí de dados, né, integral, né? Deixa eu pegar carona nisso que a Pena está comentando. E outra questão, né, doutor Jefferson? Muito também a gente escuta ou lemos algumas informações aí que assim, essa empresa, essa instituição, essa organização é internacional, então ela não precisa obedecer algumas normas internas. Isso também é conflitante, eu imagino, né, a gente está vivendo, está tudo interligado, tudo digitalizado, aí de repente você se depara, eu fiz uma compra, cenário, eu fiz uma compra de uma empresa que eu percebi que não era brasileira, aí eu tive problema, aí a empresa não fez isso, não fez aquilo, eu nem sei se eu estou confundindo o direito do consumidor com, com essa realidade. Mas o que eu quero dizer é isso, né? Existe também esse tipo de justificativa, essa empresa ela não precisa responder porque ela não é brasileira. Passa por tudo isso também? Passa sim, Marcos. É até bom que você me dê a oportunidade de explicar qual é a abrangência da LGPD. A lei, ela vale para todas as instituições públicas e privadas, pessoas físicas e jurídicas, instituições públicas e privadas, de direito público e privado, né, que tratam dados pessoais no país ou fornecem serviços para o cidadão brasileiro, independente do local de origem. Então, uma instituição estrangeira que fornece um serviço aqui no Brasil, um produto ou um serviço, ela está abrangida pela LGPD e deve atender todas as obrigações e sujeito à fiscalização e o sancionamento pela ANPD, pela nossa autoridade. Então, assim, não existe essa possibilidade. O alcance disso, que às vezes é um pouco dificultado por estar num outro país, mas a ANPD ela traz
muitas questões de relacionamento com outras autoridades estrangeiras de proteção de dados. Aí eu vou para a primeira parte da pergunta sobre a questão dessa articulação que a ANPD tem, tanto com as instituições públicas e privadas, né, e organismos internacionais. Hoje a ANPD ela tem vários acordos de cooperação técnica, então a gente procura desenvolver acordos de cooperação técnica bem definidos com outros agentes reguladores e outras instituições, com a finalidade de definir papéis, responsabilidades, troca de informações, a fim de facilitar a nossa fiscalização e até mesmo o sancionamento, se for necessário. E também com organismos internacionais, autoridades de proteção de dados estrangeiras, como a Espanha, nós temos acordo de cooperação, e também com organismos organizados internacionalmente na área de proteção de dados, como a Rede Ibero-Americana de Proteção de Dados, que hoje o Brasil é o presidente dessa rede, né, assumimos recentemente, a Rede Lusófona de Proteção de Dados, também criada recentemente, e o Brasil possui a presidência dessa rede. Existem outros organismos, como a Convenção 108, então é dessa forma que a ANPD se articula com outras instituições, para facilitar o nosso trabalho. A própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela já traz isso como uma orientação, uma obrigação, que a ANPD deve se articular com outras instituições para desenvolver o seu papel. Até porque, como você bem disse, Marcos e Pina, a proteção de dados ela está em todas as áreas. Muitas vezes ela tangencia a questão do direito ao consumidor, o direito concorrencial, né, e outros direitos do cidadão. Então, por isso que a gente precisa, sim, articular com essas outras instituições que têm as suas responsabilidades, né, perante outras leis. E quando a gente fala aí desse futuro aí, onde a gente tem a tecnologia aí de ponta, uma série de situações que pode deixar vamos dizer, a pessoa vulnerável, ela precisa também acompanhar as mudanças e se informar aquilo que ela pode ou não fornecer para essas instituições, não é isso? Isso, exatamente. Assim, como eu disse, os dados, toda vez que uma instituição trata um dado pessoal, ela tem que ter uma finalidade específica. Então, a lei, ela traz lá, chamada hipóteses legais de tratamento. Essas hipóteses é que amparam um determinado de tratamento. Pode ser para um legítimo interesse, pode ser para segurança pública. Então, a lei, ela traz lá vários mecanismos que permitem esse tratamento. Então, toda vez que o cidadão ele fornece um dado pessoal, ele tem que estar fornecendo para uma instituição que tenha legitimidade para fazer aquele tipo de tratamento. Então, não é qualquer empresa que pode ir lá e coletar qualquer dado. Antigamente, se a gente analisar, né, no início das construções das bases de dados, né, desde as décadas ali 70, 80, a ideia era assim, quanto mais melhor, né? A gente guardava aquele tanto de dado, criava aquelas grandes bases de dados no mainframe e não sabia nem por que ou para que utilizar, mas um dia, se eu precisasse, esses dados estariam lá. E essa cultura mudou. Hoje, quanto menos é mais. Quanto menos dados você armazena, menos controles de segurança você vai ter que estabelecer. Você é eternamente responsável pelos dados que você detém. A gente sempre fala isso aqui. Se esse dado vaza, você será responsabilizado. Então, é importante coletar somente aquilo que é necessário para fazer aquela atividade que você precisa. Os dados têm que ser proporcionais à sua necessidade. E é interessante porque, às vezes, alguns cadastros que vai fazer, tem dados que são obrigatórios. Você fala, mas para que a pessoa precisa desse dado? Mas não deixa você passar se você não informa. Então, eu acho que acaba também gerando essa insegurança, né, cada vez maior. Isso, Pena. Assim, é uma das coisas que a NPD tem buscado furar essa bolha e trazer informações para as instituições, que muitas vezes os sistemas que já foram desenvolvidos não conceberam essa filosofia da proteção de dados. Então, as pessoas que desenvolveram esses sistemas que hoje estão aí sendo colocados para os atendentes, para que possam preencher os seus dados pessoais, ele não consegue passar, né, de tela ou avançar se aqueles dados não forem fornecidos. Muitas vezes o cidadão ele fica meio vendido, porque você chega numa farmácia, você chega num estabelecimento público, um estabelecimento comercial, e aquele dado é solicitado e o atendente do outro lado ele não consegue resolver o seu problema de imediato, né? Então, assim, precisa que as instituições se adaptem a essas novas necessidades
e trazer a proteção de dados desde a concepção das aplicações, dos sistemas, para que os dados sejam coletados os minimamente necessários. Isso a gente não consegue mudar de um dia para o outro. Isso é através da cultura, é através da fiscalização, através da punição, quando surge um efeito, né, de trazer a conformidade. Isso vai com o tempo. Verdade. Exatamente. E hoje, no Falando de Gente, nós estamos falando sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Para isso, nós estamos entrevistando essa pessoa muito querida, que é o Dr. Jefferson Barbosa. O Dr. Jefferson é assessor da presidência e gerente de projetos do Conselho Diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a nossa querida ANPD. Pina, para saber mais sobre o Falando de Gente, conhecer a trajetória dos 13 anos da Baruch News, quais são os canais, por gentileza? Bom, lembrando que a Rádio Baruch FM foi eleita como a melhor programação pela APCA, Associação Paulista de Críticos de Artes. O programa Falando de Gente vai ao ar todos os dias às 15 horas e também de segunda a sexta-feira às 21. O Falando de Gente, que está no seu 12º ano aqui na Baruch FM, tem a produção de Lara Lima, direção-geral de Afrânio Vanderlei e é apresentado pelo Marcos de Paula e eu, Giuseppina Rischioni. O endereço digital da Baruch FM é baruchnews.com. O Face, radiobaruchfm.com. E-mail, baruch.cruz@gmail.com. O e-mail do Falando de Gente é falandodegente@uol.com.br. Pelo nosso Instagram, que é @programa Falando de Gente, você fica sabendo das novidades, dos vídeos, fotos e detalhes de cada programa que vai ao ar. Este programa Falando de Gente conta com o apoio cultural da instituição Mães da Sé. No Brasil, uma pessoa desaparece a cada 3 minutos. São mais de 200 mil desaparecidos por ano. Nosso trabalho é trazer esperança para as famílias que estão em busca dessas pessoas. Em mais de 25 anos de existência, conseguimos encontrar mais de 5 mil. Mães da Sé é uma instituição sem fins lucrativos que desde 1996 vem ajudando famílias na busca por seus entes desaparecidos. Sua ajuda é muito importante. Entre em contato conosco por telefone, e-mail ou mande uma mensagem. Fone 11 3337 3331. WhatsApp 11 99826 3991. E-mail, maisdase@gmail.com. Dr. Jefferson, transparência e participação social são essenciais, né, para o fortalecimento institucional. Como cidadão comum pode participar diretamente das consultas públicas promovidas pela Agência Nacional de Proteção de Dados? Excelente, Marcos. Vamos trazer para o cidadão como que ele pode participar e colaborar na nossa regulamentação. A ANPD, ela traz uma trajetória de regulamentação muito próxima da sociedade, ouvindo o nosso cidadão, ouvindo as instituições, e para isso a gente faz consultas públicas, audiências públicas, consulta com especialistas. Então a ANPD, ela tem todo esses passos, esses steps para que uma regulamentação seja estabelecida. As consultas públicas, elas são divulgadas grandemente nos nossos sites, né, através dos nossos canais na internet, tanto o site quanto o YouTube, no LinkedIn, no Instagram, e a gente divulga toda vez que a gente vai soltar uma consulta à sociedade. Normalmente a gente já traz 2 momentos, um primeiro através de questionamentos, onde a gente coloca perguntas que vão subsidiar a construção de uma determinada norma, um regulamento ou um guia orientativo. E mais à frente, quando esse texto ele já está mais consolidado, aí nós fazemos uma consulta desse texto à sociedade também, para que possa promover novas contribuições, né, novos aperfeiçoamentos. Com isso, a ANPD tem se destacado muito nos nossos regulamentos, e ganhamos aí selo ouro na área de regulamentação, nos últimos regulamentos fornecidos, por proximidade, por ouvir a sociedade e por trazer os anseios, tanto das instituições, né, que tratam dados pessoais, mas também do cidadão. Infelizmente, muitas vezes o cidadão comum às vezes não está preocupado, ou não está acessando, ou às vezes desconhece a ANPD e não participa. Então aqui é uma oportunidade de convidá-los a participar, acompanhar as nossas publicações, né,
que isso vai refletir no seu dia a dia, né? Tanto num direito ou numa obrigação para quem trata dados pessoais. Doutor Jefferson, eu vou pegar uma carona aí com o Marcos agora, né? Agora é a minha vez, que ele falou da questão da transparência. Como que a governança estratégica ela pode ser aplicada para garantir a conformidade aí com a LGPD, né? Quando a gente fala de empresas, né? Como que isso pode acontecer, né? Sim, com certeza. Eu acho que quando a gente fala de proteção de dados, tem que ter todo um arcabouço de governança institucional. Isso parte, como eu já disse, desde o desenvolvimento das aplicações, dos sistemas na área de tecnologia, mas também um comportamento de todas as pessoas que fazem parte daquela instituição, no tratamento diário. Isso eu digo de instituições públicas, que as instituições públicas tratam muitos dados pessoais, né? O insumo principal é o dado do cidadão, e as entidades privadas também. Então tem que mudar a consciência, o conhecimento de todos que pertencem àquela instituição. Além disso, é necessário ter um arcabouço de governança. A LGPD ela traz algumas obrigações, como o encarregado pelo tratamento de dados pessoais é uma pessoa responsável de comunicar com o titular de dados e com a ANPD e atender todos esses direitos do cidadão. Então, ele é um porta-voz da instituição. Isso é uma obrigação. Todas as instituições, para tratar dados pessoais, ela tem que ter essa pessoa instituída, né? Inclusive, existe um regulamento específico que a gente traz como que deve ser instituído esse encarregado, né? As obrigações que esse encarregado tem, as suas responsabilidades e como ele deve apoiar. Então, as grandes instituições que estão mais adequadas à lei, a gente vê que ela tem um arcabouço de governança muito bom, distribuído, disseminado na instituição, possui encarregado, possui um comitê, possui normas específicas, né? E também avisos de privacidade em seus sites. Isso é fundamental. É importante também dizer que as informações de contato do encarregado pelo tratamento, ela tem que ser facilmente acessível para o cidadão, principalmente no site da instituição. Essa aqui é a orientação que está na lei e que a ANPD traz também. Toda vez que um cidadão quer exercer o seu direito, os direitos previstos no artigo 18 da LGPD, acesso aos dados, retificação de um dado, né, portabilidade desses dados, ele tem que ter um canal facilitado de comunicação com essas instituições. E se isso não está lá no site facilmente acessível, o cidadão ele tem direito de solicitar ou até denunciar aquela instituição ou peticionar junto à ANPD. Então, essa governança ela é fundamental para que o cidadão possa exercer os seus direitos. Doutor Jefferson, eu estou com uma seguinte sensação, né? Ouvindo e procurando entender toda essa complexidade. Mas eu vou desenhar um cenário aqui. O cidadão, uma cidadã, percebeu que houve vazamento de algum dos seus dados. Só que nós, humanos mortais, a gente acaba fazendo esses registros em diversas plataformas, em diversos canais. E aí, por exemplo, a pessoa percebeu que vazou um dado dela. Logicamente que ela fala, como é que pôde? Através de onde? Aonde foi vazado isso, tal? Qual que é o primeiro passo, né, da sociedade, desse cidadão, dessa cidadã que se sentiu prejudicada com o vazamento de dados? Fala um pouco para nós, por gentileza, qual é o caminho, assim, que a pessoa, de repente, fica até, né, apavorada, nervosa, olha isso, vazou meu dado, o meu CPF foi não sei para onde, procurar, qual é o melhor mecanismo, né, que cada um deve ter para procurar ajuda, né, do Estado, dessa estrutura, vamos dizer assim. Eu acho que não passa só pela polícia, deve ter outros órgãos também que possam atender essa pessoa, não é isso? Isso, exatamente. É um grande desafio, viu, Marcos, essas questões aí de vazamento. Porque quando acontece um vazamento de dados e você sabe de onde vazou aquela instituição, isso é mais facilitado porque você tem o direito de exercer, de buscar informações junto a esse controlador, essa instituição de onde os dados vazaram. E essa instituição ela tem obrigação de te informar quais os dados foram vazados, quais os riscos que estão envolvidos nesse vazamento,
as salvaguardas que ele vai ter que estabelecer para proteger o cidadão, né, contra uma possível fraude, e ele informa para a NPD e a gente fiscaliza isso. Então, nesse caso, é mais facilitado, né? Você tem esse direito de buscar essas informações e esses direitos junto ao controlador. Só que na maioria das vezes, o que a gente vê, que esse dado vaza de forma discriminada, que nem a própria NPD ou o próprio cidadão sabe de onde esses dados vazaram. Exato. Algumas vezes foi esquentado, esses dados vazaram no passado, eles foram agregados e tornam-se publicizados, né? Tornam-se vazados. E aí, de forma mais massiva, igual a gente tem visto aí publicações de 200 milhões de usuários afetados, né, de dados pessoais, quase a população brasileira toda. Nesse caso, é muito difícil a gente saber certamente a origem. Nesse caso, a gente trabalha muito junto com a Polícia Federal, com os órgãos de investigação, para tentar buscar quem cometeu aqueles crimes, quem cometeu esse vazamento, e, a partir daí, tentar identificar de onde esses dados vazaram. Uma vez descoberto, a gente trabalha direto nessas instituições. Aí a NPD trabalha fiscalizando, cobrando. Agora, a gente tem que assim, ser bastante franco, que muitas vezes isso não é possível, porque são muitos dados, né? Então, dificulta bastante. O cidadão, ele tem direito, então, de peticionar junto a ao órgão, né, de onde esses dados vazaram, tem a possibilidade de denunciar também junto à NPD, por meio de um peticionamento também, através do nosso site. Depois eu posso falar um pouco sobre o canal de comunicação aqui com a nossa autoridade. Então, seria assim, em linhas gerais, dessa forma. Ele também tem o direito de buscar os órgãos policiais, né, fazer a sua ocorrência policial, muitas vezes quando é afetado diretamente, né, ele tem uma violação do seu direito, da sua privacidade ou daquele dado pessoal, ele tendo ciência de onde aconteceu, também ele pode sim procurar um órgão policial para isso, ou até mesmo a justiça para ter acesso aos seus direitos. Nós tivemos até exemplos recentes, né, doutor Jefferson, de vazamento de fotos, inclusive, né, que é também, né, um risco grande, né. Eu acho que acaba, muitas vezes, dependendo do impacto, né, e do dano que causou para essa pessoa, envolve também, como o senhor falou bem agora, né, uma questão policial também, né, dependendo do grau aí. Obrigado. Com certeza. Esses dados, porque hoje, com o uso da inteligência artificial, essas informações que são vazadas, como uma foto, ela pode ser utilizada para fazer um deepfake, né, que a gente chama, que é uma determinada imagem se passando por uma pessoa real. Isso acontece muito, tem acontecido muito, né, a NPD tem atuado muito nesses casos aí. Então, é uma grande preocupação, sim. Doutor Jefferson, de que forma que a LGPD impacta o uso de redes sociais por empresas? E aí também, por tabela, o uso pessoal também dessas redes sociais, o que se coloca, de que forma que isso acaba impactando de muitas formas, eu imagino. Plataformas de rede social, ela trabalha, assim, o insumo principal é os dados das pessoas, né? São informações que as pessoas postam, são as informações pessoais, e existe muitos riscos nesse tratamento, com a questão de um tratamento discriminado, né, discriminatório, ou até mesmo um uso inadequado desses dados pessoais das pessoas. Então o cidadão tem que tomar muito cuidado aquilo que ele posta nas redes sociais, não ficar divulgando dados desnecessários, né, expondo suas informações de forma desnecessária. Então, é fundamental que a gente tenha esse controle, essa preocupação. As plataformas, elas estão sujeitas, sim, à Lei Geral de Proteção de Dados, né, no limite dos dados pessoais, porque envolvem outras informações também, e isso a gente tem visto muitas ações judiciais para remoção de conteúdo e tudo mais, que isso muitas vezes até extrapola aí as competências da NPD, na questão de zelar pelo dado pessoal, pelo tratamento dos dados pessoais e pela segurança desses dados. E hoje, doutor Jefferson, quais são os principais desafios, né, da nossa querida Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, a ANPD, dentro desse contexto, né, que a gente está falando, o senhor mesmo comentou aqui algumas vezes, a gente está falando não trata-se de um país pequeno, né, é um país continental, a dimensão que tem o país. Então, realidades que de repente, problemas nesse ambiente, né, de dados,
no norte é diferente do sul, do leste, do oeste, e a agência tem que ir alinhavando tudo isso e dando suporte para responder à sociedade. Imagina os desafios aí, né? Acho que vocês trabalham 24 horas, dormem meia hora por dia, né? Olha lá, né? Marcos, é isso mesmo, Pina, assim, o desafio nosso é grande. Acho que o principal desafio nosso é a estruturação institucional. A NPD, quando ela foi criada pequena, estrutura muito enxuta, com redução de custo, né? E nós não temos um quadro próprio, todas as pessoas que trabalham aqui são requisitadas, ou terceirizados, contratados, né? Então, acho que o principal desafio que nós temos pela dimensão do nosso país e pela quantidade de instituições que nós temos que fiscalizar é uma estrutura organizacional mais robusta, que a NPD tem buscado muito isso. Tanto é que a gente tem agora um concurso público para provimento temporário, aberto, né, que vai acontecer esse ano. Isso vai trazer um fôlego para a NPD, que a gente vai dobrar o efetivo da NPD que nós temos hoje. E existem várias iniciativas também de aumento de cargos, de funções, para que a gente possa crescer e robustecer esse corpo da NPD. Então, acho que esse crescimento institucional e recursos, tanto pessoal quanto financeiro, é um dos principais desafios. O outro desafio é as questões tecnológicas mesmo, Sim. que a gente vê hoje, as diversas tecnologias emergentes que têm surgido, como a inteligência artificial generativa, né? A computação quântica, que está vindo aí também muito forte, com a possibilidade, né, de quebrar os algoritmos criptográficos que nós utilizamos hoje na internet, né, para transações bancárias e tudo mais, para identificação pessoal, né? Então a NPD tem se preocupado, se preparado muito para isso. Hoje existe um projeto de lei tramitando atualmente na Câmara, passou pelo Senado, sobre a regulação da inteligência artificial no país. No texto desse projeto, ele traz a ANPD como autoridade responsável, né, por gerenciar o sistema de inteligência artificial no país, de regulação, que vai ser composto por outras agências reguladoras e a ANPD vai ter o papel de coordenação. Isso é o que está sinalizado no projeto de lei, mas também nós temos a sinalização do governo que isso deva vir para a NPD. Então a NPD tem se preparado, tem buscado capacitação, buscado projetos para se aperfeiçoar, como a regulação da IA relacionada à proteção de dados, o desenvolvimento de um sandbox regulatório de IA, que a gente está desenvolvendo em parceria com a Universidade de São Paulo, com o objetivo de trazer insumos aí de um ambiente controlado, que a gente possa analisar essa tecnologia, ver os impactos dela para a sociedade, para a proteção de dados, e sem, de um outro lado, trazer ou restringir a inovação tecnológica. Então, os principais desafios nesse momento seria isso. Enormes. E tudo isso, acho que num ambiente, né, de colaboração com os estados, com os municípios, né, acho que parte também, né, dessa necessidade de todos remarem no mesmo sentido, né, porque nós tivemos um exemplo recente, né, Pina, no Grande ABC, que um órgão público falou, não, desative aí durante o carnaval um sistema aí de monitoramento, porque pode intimidar alguns foliões. Então, eu acho que tem algumas coisas ainda que é importante, né? Eu acho que vocês, no âmbito, assim, né, de elaboração e desenvolvimento de políticas a partir do governo federal, mas também que os governos estaduais, municipais, se engajam nesse esforço, né? Isso já acontece ou está de forma acanhada ainda? Não, tem crescido. Não vou dizer que ainda está totalmente desenvolvido no país, mas assim, como a lei ela é mais recente, né? Desde 2018, então a gente vê que as instituições, os órgãos públicos, as instituições estão aprendendo, tentando se adaptar a essas obrigações da LGPD. Como eu tinha dito no começo da nossa entrevista, assim, a cultura de proteção de dados ela é fundamental. Essa cultura ela parte não só no ambiente federal, mas no ambiente estadual, no ambiente municipal, do cidadão comum, né? Um exemplo claro foi a Lei de Defesa do Consumidor, né? Quando ela surgiu e teve muitos programas e muitas instituições que incentivavam, né, e apresentavam os direitos trazidos naquela lei, e isso foi criando uma cultura. Hoje o cidadão, ele sabe, o consumidor comum, ele sabe os seus direitos, ele exige esses direitos, e isso está acontecendo na área de proteção de dados. É um direito constitucional, né, a proteção de dados pessoais e privacidade
foi trazida lá no artigo 5º da Constituição recentemente, é um direito constitucional, e todos têm que atender esses direitos. Então, resumidamente, assim, precisa que todos, sim, tanto as instituições públicas e privadas, em todos os âmbitos, federal, estadual, municipal, preocupem e procurem se adequar a essas exigências da nova lei. Exatamente. Doutor Jefferson, nós estamos entrando na reta final de mais um Falando de Gente, agradecendo imensamente a sua atenção, o seu carinho com a nossa produção, enfim, desejando que o melhor aconteça para o senhor e para todos aí na ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados. Pina, quer comentar alguma coisa? Eu gostaria que ele falasse um pouco, porque quando você comentou como denunciar, ele chegou a falar alguma coisa do canal de comunicação da ANPD. Acho que é importante, né, falar desse canal. Isso, eu gostaria, sim, de complementar, né, finalizando essa conversa, colocar como comunicar com a ANPD. A ANPD, então, a gente tem um site institucional, que é anpd.gov.br. Logo lá na página inicial, nós já temos lá um ícone bem grande sobre as questões de peticionamento e denúncias e a questão de incidentes de segurança. Então, o cidadão comum, ele tem que primeiro buscar exercer os seus direitos trazidos pela lei junto ao controlador, junto à instituição que coleta os seus dados. Uma vez não sendo atendido esses direitos, ele deve vir até a ANPD e fazer um peticionamento, explicando que foi tentado solicitar o exercício de um direito e não foi atendido. Ou até mesmo a falta de uma comunicação. Muitas vezes a instituição não tem um canal de comunicação. Então, o cidadão pode vir e peticionar para a ANPD. E o canal de denúncia é você informar para a ANPD algum tratamento inadequado, irregular com seus dados pessoais. Aí você vai denunciar um fato acontecido com você, ou com a sua sociedade, ou com o seu grupo de amigos, ou com as pessoas que o cercam. Então, pode ser de forma individual ou coletiva, você pode sim denunciar a ANPD. A gente trata isso de forma mais agregada, porque são milhares de denúncias que nós recebemos, mas a gente vê de forma tendência, a gente analisa as tendências e os riscos, e busca a nossa fiscalização, a nossa atuação, naquelas instituições que estão cometendo aquele tipo de irregularidade. E os incidentes de segurança, quando acontecem também, existe lá um ícone lá e umas orientações de como comunicar um incidente de segurança. Isso é mais voltado para as instituições que tratam os dados pessoais, né, tanto públicas quanto privadas. Então, esses são os principais canais de comunicação com a ANPD. A gente gosta muito quando o cidadão procura a ANPD, traz essas denúncias, traz esses peticionamentos, porque isso orienta a nossa atuação e a gente vê que isso traz mais efetividade para a nossa sociedade. Dr. Jefferson Barbosa, parabéns pelo trabalho, pela dedicação e por todo esse empenho, né, a favor de cuidar da nossa sociedade cada dia melhor, nesse esforço aí que, na medida do possível, lógico, né, que a gente tenha melhores condições de trabalho, que a gente possa perceber que vocês estão sendo cada dia mais valorizados. É isso que a gente deseja, e conte sempre aqui com a Baruch News e o programa Falando de Gente. Muito obrigado, Marcos, muito obrigado, Pina, pela essa oportunidade, né, que eu sou só um porta-voz aqui, nesse momento da ANPD, tentando mostrar um pouco do nosso trabalho, né, os desafios que a ANPD tem enfrentado e como a gente tem trabalhado para melhorar aí, ou zelar pela proteção de dados pessoais no nosso país. Mas a gente fica à disposição, né? A ANPD está sempre de portas abertas para conversar com vocês, outros canais de comunicação e também com o nosso cidadão. Fico muito feliz e agradecido aí pela oportunidade. Obrigado. Nós que agradecemos. Felicidade e saúde para todos vocês. E hoje, no Falando de Gente, nós falamos sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Para isso, nós entrevistamos essa pessoa muito querida, que é o Dr. Jefferson Barbosa. Dr. Jefferson é assessor da presidência e gerente de projetos do Conselho Diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. E você que esteve mais uma vez aqui no nosso Falando de Gente, milhões de vezes, nosso muito obrigado, né, Pina? Muito, muito. E continue aqui na Baruch News, a web rádio que a gente faz, compartilha e curte. Você ouviu Falando de Gente, com Marcos de Paula e Josefina Rischioni. Falando de Gente, na Baruch FM.
Este programa Falando de Gente conta com o apoio cultural da instituição Mães da Sé. No Brasil, uma pessoa desaparece a cada 3 minutos. São mais de 200 mil desaparecidos por ano. Nosso trabalho é trazer esperança para as famílias que estão em busca dessas pessoas. Em mais de 25 anos de existência, conseguimos encontrar mais de 5 mil. Mães da Sé é uma instituição sem fins lucrativos que desde 1996 vem ajudando famílias na busca por seus entes desaparecidos. Sua ajuda é muito importante. Entre em contato conosco por telefone, e-mail ou mande uma mensagem. Fone 11 3337 3331. WhatsApp 11 99826 3991. E-mail, maisdase@gmail.com.